Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. A Paraíba é notícia, semanalmente, o melhor da prestação de serviço, utilidade pública. Você fica sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba, do Brasil e em nível mundial. O nosso canal no YouTube é a Paraíba Notícia e o portal é aparaibanoticia.com. A paraibanoticia.com é o portal que tem compromisso com a verdade e traz as informações precisas da Paraíba, do Brasil e em nível mundial. Agora, aqui no Paraíba Notícia, nós vamos trazer tema livre com a professora e ambientalista Paula Fracinetti, que participa sempre aqui nesse espaço, no quadro Tema Livre, na mesa do Paraíba Notícia, a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Olá, estamos de volta com o nosso bate-papo, estamos de volta com os assuntos que interessam à comunidade, interessam ao nosso estado, ao país e ao mundo, porque vocês sabem muito bem que aqui no nosso horário nós trazemos muitas notícias, recuperamos notícias no sentido de que possamos aprofundá-la cada vez mais e comentá-las. O país, nosso país, está vivendo um momento dificílimo, todos sabem, todos estão acompanhando, e hoje eu trouxe o companheiro Rafael Freire, ex-presidente do Sindicato de Jornalistas, nosso querido companheiro do PCR, uma das pessoas que muito nos orgulha pelo seu compromisso com a luta, o seu compromisso com a transformação da sociedade. E são essas pessoas que são imprescindíveis e a gente sabe muito bem disso. Sem essa discussão, o que seria da reação? De onde viria a reação? Hoje eu estava falando num dos programas da cidade e mostrando como é que é importante o papel da imprensa, essa imprensa comprometida, essa imprensa que é formadora de opinião, e como está raro, hein, minha gente? Porque, infelizmente, o que a gente tem visto aí são as pessoas desfazendo as verdades. E, infelizmente, a população, que sempre teve uma crença muito grande na imprensa, e isso é ótimo, porque, na realidade, é ali onde a gente vai buscar as informações, é ali onde a gente decide ou não decide estar. Essa imprensa, infelizmente, tem tido uma atuação muito ruim nesses dias. Portanto, nós hoje vamos continuar falando sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro, a intervenção militar no nosso país, porque a que ela vai levar, quais as circunstâncias em que essa intervenção aconteceu, e realmente lhes dizer o que nós pensamos a respeito disso. Antes, porém, eu gostaria também de dizer que algumas universidades já começam a buscar uma forma mais profunda de discutir a questão, e promovendo e oferecendo cursos ou de curta duração ou de mais longa duração, que tratarão sobre o golpe de 2016. Claro que houve golpe em 2016 e, obviamente, não há mais quem negue isso. Então, esses cursos pretendem aprofundar essa discussão. Imaginem, o Ministério da Educação foi acessado pelos gestores deste país para impedir que esses cursos sejam dados. Felizmente que as universidades estão resistindo, 5 universidades já estão oferecendo, 4 universidades nesse momento, dentre elas a UNB,
a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a Universidade Federal da Bahia, a UEPB aqui da Paraíba. A UFPB também já está na lista das que estão discutindo e organizando o curso. Então, isso é uma notícia que é muito boa para todos nós, exatamente por isso, porque é mais um espaço em que essa discussão acontecerá. Mas, dentre os generais que aí estão, o general Mourão está arrotando autoritarismo. Disse que chamou o coronel Ustra, o torturador Ustra, de herói. E disse que vai trabalhar para o Bolsonaro, vai ser o candidato dele a presidente da República. Faça bom proveito, viu, general Mourão? Temos uma coisa importante a mostrar para vocês. Isto é resistência. A democracia derrete. O que fazer? Estamos trazendo Roberto Amaral, escritor, jornalista, cientista político, professor universitário, que vai nos trazer essa discussão a diversos segmentos, vai passar uma semana toda aqui na nossa Paraíba e com ele nós trocaremos ideias e dele teremos informações mais seguras e mais comprometidas e também informações que são melhores, obviamente, do que as que nós temos tido pela imprensa. Roberto estará aqui dia 6, no CCHLA, às 18 horas. Ali será a primeira palestra, auditório 412. Esperamos a todos e todas. É muito importante ouvir. Mesmo que você não concorde com as coisas que vocês dizem da esquerda, mesmo que não concordem com o que aconteceu com o nosso país, creditando tudo à esquerda, mesmo assim, vá. É preciso que você ouça mais de uma versão, porque todas as histórias têm duas versões. Então, estamos muito alegres por trazer o nosso querido Roberto Amaral. Esta semana, a APAN, junto com moradores do 13 de maio, do bairro 13 de maio, nós estivemos no Parque Lauro Xavier. E vocês dizem, e tem esse parque? Tem. Ele foi decretado, foi criado por decreto em 2002. Imaginem o que tem de lixo nas bordas desse parque, que em alguns momentos órgãos que são responsáveis pela limpeza da cidade jogam esse lixo para dentro do parque. Foi uma área criada para lazer, uma área criada para que nós tivéssemos esse espaço de recuperação vegetal na cidade, dentro da cidade, ali por trás do Edson Ramalho, por trás do Santa Isabel, uma área enorme, são 23 hectares, que vale a pena ser protegido. Estamos agora com as nossas ações, vamos encaminhar ao Ministério Público, aos Ministérios Públicos Federal e Estadual, no sentido de que o parque seja instalado, notadamente neste ano, que a APAN está completando 40 anos, e foi Dr. Lauro Xavier, o criador desta entidade, que tem feito um trabalho dentro de João Pessoa e dentro da Paraíba, que todos e todas que veem esse trabalho elogiam e sabem que é um trabalho sério e necessário, porque a natureza precisa ser preservada para as futuras gerações, para esta e para as futuras gerações. Então estejam conosco nessas ações que a APAN tem feito. No próximo dia 3, sábado, estaremos caminhando pessoas que moram perto dos rios, Rio Sanhauá, Rio Cuiá, Rio Jaguaribe, vários, e notadamente o Rio Gramame, a EVOT, Escola Viva Olho do Tempo, está chamando a população para uma caminhada para chamar a atenção que os rios correm para o mar. E a caminhada vai ser na Epitácio Pessoa, indo para o mar, indo para a Praia de Tambaú, e nesse ínterim vamos continuar fazendo as denúncias e buscando mais parceiros, mais companheiros para cada vez mais essa luta ser mais forte, porque é imprescindível o rio. Sem água nós não podemos viver. E todos vocês se lembram do acidente que houve recentemente, em que uma quantidade grande de soda cáustica vazou para dentro do rio, e com isto nós tivemos um problema muito sério.
E continua, o problema continua porque ainda não se fez todas as avaliações necessárias para que se saiba exatamente quais as providências que se tem a tomar. Foi imputada uma multa de alguns milhões, 12 mil ou 12 milhões, mas mesmo esta multa, que é irrisória para o dano que houve ao Rio, ela até hoje ainda não foi paga porque houve recursos. Então, minha gente, ou a gente se une, ou a gente vai perder todos os recursos naturais do nosso estado, da nossa cidade bela de João Pessoa. Mas eu queria, Rafael Freire, agora passar a palavra para este companheiro valoroso que vai nos falar sobre este golpe, esta interferência militar que aconteceu no nosso país. A palavra é sua, Rafael. Obrigada pela sua presença, querido amigo. Obrigado, companheira Paula. É um prazer estar podendo falar com mais pessoas sobre um tema tão importante como esse da intervenção federal, que já está claro que é uma intervenção militar, né? Federal porque ela foi de iniciativa do Poder Executivo, está previsto na Constituição, sim, mas militar porque quem está executando, em particular, são as Forças Armadas, né? É uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo oficial é intervir especificamente no setor da segurança pública. Sabemos, porém, que todas as operações que já foram feitas ao longo dos últimos anos no Rio de Janeiro tiveram um impacto social muito grande. Sim. Então não se trata simplesmente de uma questão militar, de uma questão de combate às drogas, de combate ao tráfico, à criminalidade, né? Aquelas comunidades, né? Quem conhece um pouco o Rio de Janeiro, por ter ido lá, ou por ter visto na TV, por ter lido alguma coisa, o Rio de Janeiro é uma cidade completamente inundada, digamos assim, por comunidades, né? A essência, que antes se chamavam favelas, né? Que a essência do espaço geográfico do Rio de Janeiro é a ocupação desordenada, e essa ocupação ficou conhecida com o nome de favela, e são os morros do Rio de Janeiro. Sim. Então não há possibilidade de fazer qualquer intervenção, né, para o bem ou para o mal dentro dessas comunidades se isso não tiver um reflexo para a cidade inteira. Então sabemos que a dinâmica da cidade, o ir e vir das pessoas está sendo interrompido. O medo está se alastrando, há vários relatos de pessoas que não conseguem mais sair de casa porque está todo mundo sendo fichado. Houve um episódio já na Vila Kennedy, em outras favelas, de que todos os moradores estão sendo fichados sob a alegação de controle, mas, ora, esse papel ostensivo é um papel de combate ao crime, não é um papel de intimidação da sociedade civil. E esse fichamento é inconstitucional, não é, Acreditamos, Rafael? Que sim, né? Então, assim, eu acho, Paula, a nossa avaliação, em primeiro momento, é de que a parte mais grave é de que isso pode sim se confirmar como um novo golpe militar no Brasil, para todo o país, né? A exemplo de 64. A exemplo de 64. Outras figuras da política tradicional se manifestam no sentido, eu quero trazer para o meu estado, isso que está acontecendo no Ceará ou no Rio Grande do Norte já merece uma intervenção também. Então já começa a aparecer um pouco esse tipo de discurso. E a Paraíba já se pediu para cá? Não, até onde me consta, o governador Ricardo Coutinho já rejeitou essa hipótese, mas me foi informado, né, eu acabei de saber que nos próximos dias, se eu não me engano, no dia 9 de março, o senador Cássio Cunha Lima, que já foi governador do estado, que é inclusive o vice-presidente do Senado Federal, estará numa das faculdades privadas aqui da capital de João Pessoa, fazendo um debate sobre a intervenção. E o cartaz do evento é um cartaz com toda aquela camuflagem típica verde escura do Exército, né? Então, claramente é um debate pró-intervenção, né? Propagando essa ideia, alastrando isso, colocando medo nas pessoas e querendo colocar o Exército e as Forças Armadas como os salvadores da pátria. A história das Forças Armadas mostra uma história de massacre. Não me recordo agora, peço perdão da data exata, mas a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra financiada pelos ingleses para impedir o desenvolvimento soberano do povo paraguaio, contou com a mão pesada do Exército Brasileiro, que enviou muitas tropas para aquele país, né? Matou, prendeu quase que toda a população adulta masculina, né? Constam alguns dados que 90% da população adulta masculina do Paraguai foi assassinada, né? E mais uma outra quantidade muito grande de pessoas que foram mortas. E consta, inclusive, que essa documentação
está de posse do Exército e ainda com um selo de confidencial, algo que aconteceu há séculos e isso não pode ser conhecido. Então esse é um caso. Um caso bem mais próximo nosso aqui, o caso de Canudos, né? Onde várias expedições foram até Canudos também no sentido de desmobilizar, de desmantelar, de desbaratar, de assassinar pessoas, lideranças que estavam querendo uma vida soberana, uma vida diferente, sem o peso dos impostos, sem a exploração que os grandes centros impunham, que a coroa impunha, né? O caso do Quilombo dos Palmares também, onde houve intervenção do Exército, e mais recente, né, do ponto de vista histórico, o caso da ditadura militar, o golpe de 1º de abril de 64, que nós só fomos ter eleições diretas no país novamente em 89, né, e a ditadura acabou em 85. Foram 21 anos de ditadura. Os dados oficiais, até bem pouco tempo, davam conta de cerca de 400 mortos. Esses mortos, nesse período de 21 anos, são os mortos documentados. Essencialmente são militantes do movimento estudantil, das organizações revolucionárias, sindicalistas, professores, estudantes, alguns parlamentares, inclusive. Pessoas que estavam... Trabalhadores rurais também, né? Essas pessoas que estavam fichadas, né? Essas pessoas conhecidas da sociedade, que tinham emprego, que tinham algum vínculo. Mas a Comissão Nacional da Verdade, que foi instalada durante o governo Dilma, comprovou por A mais B de que há milhares de mortos. Cerca de 3 mil, uma estimativa, entre camponeses e indígenas. Além dessas 423 pessoas, se eu não me engano, que foram... documentadas, foram considerados mortos ou desaparecidos políticos. Então, Rafael, por conta desse golpe de 64, você ouviu umas declarações do general, o general que está à frente, ele dizendo, eu acho que não foi ele, foi o general Heleno, dizendo que não aceitaria julgamento dos militares, por acaso eles eliminassem pessoas, porque estão para eliminar, e ele disse, uma pessoa com a R15 vai ser eliminada, e nem o relatório da verdade. Eles já estão pensando no relatório da verdade. O Eduardo Vilas Boas, que é o comandante-geral do Exército, disse que eles precisavam de uma garantia para poder agir, de que não houvesse uma segunda comissão da verdade. Exatamente. Então está muito claro. Infelizmente, aí uma divergência que a gente tem, e nós não podemos esconder isso, o próprio João Pedro Stedley, junto com o Beto Almeida, que é da Telesul, lançaram um manifesto certa vez elogiando a postura democrática, ou supostamente democrática, do Eduardo Vilas Boas. Porque tinha anunciado que naquele período das tensões envolvendo o impeachment de Dilma, o Exército não iria se meter. Mas se eles não se meteram ali, isso não é motivo para a gente crer que há uma democracia dentro do Exército, ou algum espírito democrático. Prova está aí agora. Qual o papel que o Exército vai cumprir e as declarações que o próprio Eduardo Vilas Boas tem dado, para não falar do general, agora aposentado, agora na reserva, o general Hamilton Mourão, que manifestamente é um fascista, defende a tortura, defende uma intervenção de fato, né, que seria realmente um novo golpe militar. Então esse cenário que a gente tem vivido hoje, ele foi aberto por conta do golpe que aconteceu em 2016. Sim. Aquilo que se falava de golpe parlamentar, aquilo é um golpe de classe. Aquilo é a burguesia do país, em suas várias manifestações, tomando para si aquilo que sempre foi seu. E que durante os governos do PT, em maior ou menor grau, perdeu. Perdeu espaço, perdeu prestígio, perdeu determinadas articulações legais ou ilegais, e eles fizeram de tudo para retomar. Então a corrupção no nosso país só cresceu depois que o presidente Temer assumiu a presidência do país. O parlamento só votou medidas contra o povo, contra os trabalhadores, vide reforma trabalhista. Não votaram, pelo menos ainda, a reforma da Previdência, porque houve uma repulsa muito grande por parte da população, manifestações, organizações, houve a greve geral do ano passado, e eles estão prontos hoje para poder aprofundar essa situação. Então, fazendo interligação com tudo isso, me parece que o caso mais grave é sim a possibilidade real de um alastramento dessa intervenção, podendo se configurar num golpe de Estado em nível nacional, mais profundo, mais violento. E, num primeiro momento, o que chama a atenção é uma medida populista do próprio presidente Temer, no sentido de ter o Exército como tábua de salvação, como possibilidade eleitoral, como possibilidade de recolocá-lo no debate político para as eleições de 2018. Ora, se Lula não é candidato, na perspectiva, né? Se Lula sai dessa corrida presidencial e todos os outros candidatos estão ali no patamar de 8 a 15, no máximo 20%, o Temer com 5%, 6%,
uma intervenção dessa, um populismo. Hoje fez reunião com os governadores, com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, com a presidente do STF, anunciou 48 milhões em empréstimo vindo do BNDES para todos os estados organizarem suas polícias militares, seu aparato de segurança. Quer dizer, várias medidas populistas num ponto que é sensível para o nosso país. É possível que Temer se recoloque numa corrida presidencial. Eu lhe pergunto, o tempo todo não disseram que há um buraco enorme no país, que daqui a pouco não vai mais ter dinheiro para pagar o funcionalismo, que está tudo quebrado. De onde está vindo este dinheiro agora? Pois é. A gente sabe que o problema do nosso país não é falta de dinheiro, Paula. 45% do orçamento público, do orçamento federal, vai direto para o pagamento do juros da dívida pública, para a rolagem da dívida. Dívida esta que, abre assim um parêntese, iniciou na ditadura militar com um valor e saiu da ditadura militar com 3.000% a mais. Então, os militares foram justamente os responsáveis pelo buraco que nós estamos vivendo hoje. Essa justificativa para a PEC dos 20 anos, a justificativa para a implementação de uma reforma violenta, que é a reforma da Previdência, tudo isso não toca no problema da dívida pública. Repito, dívida pública que cresceu 3.000% no período da ditadura militar. Um governo autoritário que não pediu autorização para ninguém para contrair esses empréstimos. Né? Há obras que não foram concluídas. Há uma aura na ditadura de que não tinha corrupção e de que foi um país e foi um momento em que o país teve um desenvolvimento econômico muito grande. Está aí. Às custas de quê? Às custas de empréstimos internacionais, empréstimos com bancos, com países, com empresas brasileiras, com bancos brasileiros. O Estado se endividou para poder garantir essas obras estruturantes e um certo desenvolvimento do capitalismo naquele período. O Brasil ainda era um país, do ponto de vista capitalista, bastante subdesenvolvido. Não havia uma indústria forjada, uma indústria nacional forte. Os militares fizeram isso à custa desse empréstimo. E hoje nós continuamos pagando essa conta. Ô Rafael, explique um pouco a PEC dos 20 anos. Olha, a PEC dos 20 anos, ela passou assim... eu não vou dizer despercebida, mas ela passou sem muita resistência, Paula. E é impressionante como a gente não conseguiu perceber isso. Sabe por quê? Porque ela é a PEC dos 20 anos. Sim. Se ela fosse a PEC do nosso bolso agora, se ela fosse a PEC do gás de cozinha ou do preço do feijão, tinha tido uma rebelião nesse país. Mas é uma coisa que parece tão distante. É uma realidade que não está sendo sentida hoje, mas daqui a 3, 4 anos, quando o que já está ruim piorar muito, porque ela restringe a possibilidade de novos investimentos, a gente vai ver como isso foi um crime contra o nosso país. Isso e o pré-sal. Esses dias eu estava conversando com um colega e a gente falava sobre isso. Ora, é difícil para uma pessoa comum, um trabalhador, entender essa questão do pré-sal, né? Uma reserva de petróleo que está lá no fundo do oceano, quilômetros e quilômetros de distância, e isso... Como é que isso muda a minha vida? Muda. Porque isso é uma riqueza inestimável que nenhum outro país do mundo tem. E a Petrobras possui a tecnologia, foi ela que desenvolveu a tecnologia da prospecção em águas profundas, que possibilita a extração desse petróleo. Inclusive exporta essa tecnologia, né? E a gente hoje está perdendo isso. Então, duas coisas a longo prazo que assim passaram um pouco a resistência. Foi a venda dos poços do pré-sal e as negociações em torno dos royalties e da forma de partilha dessa exploração, e a PEC dos 20 anos, porque nós ainda temos esse defeito, né? Nós ainda não superamos essa etapa de olhar apenas para aquilo que está realmente na nossa cara. A gente tem uma certa dificuldade de entender um pouco mais a conjuntura e de ver a coisa a longo prazo. Por isso que é tão importante falar sobre a ditadura militar, porque começa a ser uma coisa um pouco distante no tempo. Né? Se acabou em 85, por exemplo, eu tenho 33 anos, eu nasci em agosto de 84. Eu ainda nasci no finalzinho da ditadura, mas eu não vivi a ditadura. Mas eu procurei conhecer, converso com pessoas que viveram aquele tempo. Eu tenho 75 anos e vivi a ditadura. Milito numa organização, o PCR, que surgiu na ditadura, então que pauta muito esse assunto. Nós tivemos vários companheiros presos, nós tivemos 5 companheiros da direção assassinados. Então, de certa forma, ao longo da minha vida, eu tive contato com essa realidade. E quem não teve? Exatamente. E essa juventude agora com 14, 15, 16 anos que vai no YouTube e coloca lá, ditadura militar, para pesquisar, e o primeiro vídeo que aparece é o vídeo de um militar ou de alguém defendendo a ditadura. Que coloca lá socialismo e aparece o quê? Uma pessoa falando mal do socialismo e acha que aquilo é verdade. E passa a acreditar nesses mecanismos de informação e contra-informação. Notícias falsas que vêm no Facebook,
informações de bobagem que recebe no WhatsApp, vídeo do YouTube. Então tudo isso tem, Paula, infelizmente formado uma geração de jovens no nosso país. Sim, e de pessoas que com um pouco menos de informação, ao invés de buscar fontes oficiais, ao invés de buscar uma literatura, recorrem a essa fonte mais rápida, está ali mais acessível e acaba tendo uma visão deturpada sobre as coisas. Então por isso eu inclusive quero ressaltar aqui a importância dessa temática que você está trazendo para que mais pessoas tomem conhecimento sobre isso. Rafael, você acha que está tudo perdido? Não, não acho. Eu não gosto de dizer que eu sou um otimista, porque me parece que o otimismo é uma noção falsa da realidade, mas eu acho que eu sou um realista otimista. Eu acho que com os pés no chão, do jeito que a gente tá, a gente tem condições de resistir. O povo brasileiro aprendeu mais ou menos o que é noção de democracia. A gente viu que as pessoas se enganaram, a parte das pessoas se enganaram, porque Rede Globo e companhia fizeram uma propaganda muito grande, mas rapidamente a história e a realidade trata de mostrar que não era. Que o problema não era o governo do PT, que o problema está agora. Que as contradições que haviam lá, elas deviam ser combatidas de outra forma, colocando o governo mais para frente, pressionando, fazendo com que as organizações sociais se fortalecessem, e não simplesmente trocando uma presidenta que foi eleita por um presidente que, ao ser eleito junto com ela, não era o responsável pelo programa do governo. O dedo, a mão do PMDB na feitura do ministério, na composição da fisionomia do que era o governo, não se percebia tanto assim, apesar de que eles estavam lá. Agora não, agora é um governo puro sangue deles, da burguesia, mas eu acho que a força da classe trabalhadora, que foi demonstrada na greve geral de 28 de abril, que mobilizou milhões e milhões de brasileiros, foi sem sombra de dúvida, em número de pessoas, a maior greve geral da história do nosso país. A Marcha Brasília, que os primeiros números davam conta de 200 mil pessoas, mas há quem fale e prove assim, através de dados, de estatísticas geográficas, de que houve mais de 300 mil pessoas em Brasília naquele dia, que só não se foi à frente do Congresso porque há uma vacilação muito grande por parte de certas lideranças dos movimentos sociais. Então, acho que essa radicalização das pessoas, ela está presente. Se houver um chamado para a luta, as pessoas vão. Então, eu acredito que a extrema-direita do nosso país está cada vez mais organizada. Desde a ditadura para cá, nunca esteve tão organizada, nunca teve tão à vontade de colocar para fora a sua cara, mas nós sabemos responder com política, com mobilização, com pressão, que é o que os movimentos sociais sempre fizeram, é o que a classe trabalhadora tem de forte, é mostrar a sua coesão, que o movimento estudantil tem condições de fazer. Agora, é preciso que as lideranças convoquem, né? As coisas não acontecem espontaneamente. Ou, aliás, quando acontecem, como foi em 2013, muitas vezes o movimento é deturpado, porque boa parte dos movimentos que aconteceram em 2013 não tinham direção política, não tinham uma bandeira clara. A própria Rede Globo procurou se apropriar disso. Outras organizações de cunho fascista procuraram, né, se apropriar disso, inclusive defendendo dentro das próprias passeatas, desde aquele momento, intervenção militar. Aqui mesmo teve um cidadão se posicionou à frente da manifestação com um cartaz bem grande de intervenção militar. Sabe quem estava pedindo intervenção militar? Era o Dom Aldo, o bispo, o ex-bispo daqui. Eu vi uma fotografia dele amarrado com a bandeira do Brasil amarrada no pescoço e um nariz de palhaço. Quer dizer, uma pessoa, porque eu digo muito, professor, padre, pastor, são importantíssimos nessa luta. Referências na sociedade. Referências. E as pessoas, a própria espiritualidade das pessoas, a forma de seguir a religião, é uma forma muito, muito séria e há padres muito comprometidos, há padres comprometidos com o seu povo, há pastores que fazem um discurso também comprometido com os mais pobres, porém, é minoria. A gente percebe que é uma minoria. E por isso, eu queria só que você falasse ainda um pouco sobre a universidade. O que é que está acontecendo com a universidade? Por que a gente não percebe uma participação tão eficiente, tanto dos professores quanto dos estudantes? Paula, eu não posso cravar uma resposta assim sobre isso. Eu acho que mereceria uma discussão mais profunda. Mas eu acho que a composição social da universidade hoje, ela é uma composição social que ela privilegia
a pequena burguesia, os setores Sim. médios da sociedade, que historicamente são setores vacilantes. Sim. Nesse momento de grandes disputas, não sabe para onde vai, fica aguardando um pouco para onde a maré vai. Então, em determinado momento, a gente sentiu que a universidade deu uma resposta naquele período do impeachment de Dilma, as pessoas se mobilizaram e tal, mas a gente às vezes quer generalizar a universidade, mas era um setor da universidade. Sim, Né? sim. Todo um outro setor estava, na verdade, compondo aquele movimento de panelaço, de verde e amarelo. Podia não se mostrar lá dentro da Sim, universidade. sim. Porque, de certa forma, a universidade ficou caracterizada como um ambiente democrático, um ambiente Sim. até da esquerda mesmo, né? Sim, Podia sim. não ser lá, mas fora dali eles se manifestavam, né? É Eu acho verdade. que agora a gente está vivendo um momento em que essas pessoas estão caladinhas, estão no seu canto e... Mas já refletindo. Já refletindo, mas esse conjunto da esquerda e dos intelectuais da universidade talvez não tenha alcançado ainda esse debate que a gente está fazendo aqui, da profundidade do que é essa intervenção. Eu acho que por isso é importante levar para dentro das instituições de ensino esse debate, os cursos, as palestras, para que a gente dê uma sacudida e para que essas pessoas que discutem, que formulam, que conseguem ter essa influência, como você Sim. estava dizendo, essa referência, possam ter uma clareza um pouco maior sobre o que é que a gente está passando, que eu acho que está faltando um pouco dessa clareza. Isso, e eu concordo plenamente que a gente passa o que a gente sente. E é preciso sentir, minha gente, é preciso sentir este momento, que é um momento muito ruim, muito difícil para o país. Nós que vivemos, eu entrei na Universidade em 64, então era um momento de muita efervescência na resistência. Por isso que às vezes as pessoas mais idosas como eu ficam meio preocupadas em não ver essa efervescência toda, mas ela virá. Eu quero te agradecer, Rafael, foi maravilhoso tê-lo aqui, poder contar com a sua qualificação neste assunto. A gente sabe muito bem o quanto sua vida é dedicada a essa discussão, a composição, o jornal. E como é que vai o Jornal A Verdade? O Jornal A Verdade foi fechado nesse último dia 28, né, a sua edição, a gente formulou a edição, e a capa do jornal, posso dizer, exatamente sobre a intervenção militar, né, criticando e mostrando como é que isso vai refletir no nosso país. Bem, estamos terminando, espero que vocês tenham gostado. Outros debates acontecerão no nosso programa durante todo este ano, porque é objetivo fazermos com que esses 30 minutos que nós temos dentro da Paraíba Notícia seja realmente um espaço de muita reflexão, de muita formação política do nosso povo paraibano e pessoense. Um grande abraço, até a próxima. Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaíbaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí. 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral. Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa. Peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor.
Embalagem. ALD Transportes. Transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.